Olá! Hoje eu estou aqui para apresentar um projeto lindo chamado Supera-te. O benefício desse projeto para a sua vida é de uma extrema superação, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E ainda mais, você vai poder conhecer as pessoas que estão à sua volta, entendê-las e se tornar muito mais empático. Meu nome é Maria Carolina, eu sou psicóloga, casada, mãe de 3 filhos e estou aqui para apresentar como nós podemos viver a superação por meio do Enneagrama. O que é o Enneagrama? É um instrumento que proporciona o conhecimento da sua personalidade por meio de 9 tipos. Cada um desses tipos tem características específicas e dentro dessas características há um encontro, um autoconhecimento. Por exemplo, o primeiro tipo é o tipo 1 e ele tem algumas características específicas. Perfeccionismo, ele vai ter uma facilidade muito grande, um senso de justiça muito grande, uma percepção muito grande de erros que possam estar acontecendo no seu contexto. É uma pessoa apaixonada pela natureza. E todas essas características vão te colocar em contato com você mesmo. E esse autoconhecimento vai te proporcionar a superação como? O Enneagrama, ele não te traz só como você é, mas ele traz o caminho que você precisa viver para entrar em contato com o seu caminho de integração, com o seu novo eu, com a sua... elevar-se à sua maior potência. E esse caminho de integração já está dado no Enneagrama. Ele te conduz a isso. E só essa ferramenta pode te proporcionar uma mudança de vida muito grande. O autoconhecimento é a chave de toda a superação. Porém, o autoconhecimento pode ser um processo profundamente doloroso, onde nós entraremos em contato com as nossas sombras, com os nossos defeitos, com os nossos vícios, com a nossa história e as feridas que aconteceram nesse meio tempo. Com o Enneagrama, nós podemos entrar em contato com essa parte um pouco mais desagradável de uma forma mais leve, porque ele já vai te trazer os seus defeitos de uma forma muito mais geral. Então, por exemplo, cada eneatipo vai ter um vício, a ira, a gula, a preguiça e assim sucessivamente. Com isso, a gente acaba entrando em contato com esse vício de uma forma muito mais rápida, tendo condição de superá-lo, sem precisar, eu gosto de falar isso, que o Enneagrama ele te dá a possibilidade de adiantar 6 meses de terapia, porque você entra em contato com os seus vícios, as suas armadilhas, os seus gatilhos de uma forma muito mais rápida. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é se identificar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te, supera-te. Essa frase, ela diz respeito ao autoconhecimento. E o segundo passo para a superação é a aceitação. Enquanto nós não vivemos um processo de aceitação, é impossível a superação de si mesmo, o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque o acolhimento, o afeto afeta, Então, o acolhimento é a chave para esse desenvolvimento pessoal, para esse autoconhecimento. Quando a gente vive o autoconhecimento e o acolhimento, a gente tem a possibilidade de superação. Antes disso, não há possibilidade. E como que o acolhimento acontece pela via do Enneagrama? Todas as vezes que a gente se identifica, a gente consegue olhar para o nosso ego de um todo, com possibilidades de qualidade, de defeitos, de gatilhos. E esse olhar é um olhar que precisa ser um olhar de acolhimento. Como que esse olhar de acolhimento vai acontecer? Todas as vezes que a gente se identifica, por exemplo, eu sou tipo 8, eu vou ter as características do tipo 8, me identifiquei. Puxa vida, mas o Enneagrama te dá uma ferramenta também que é muito interessante, porque ele te diz, como a personalidade é algo ambiental, o Enneagrama te diz por que você é um tipo 8. O que aconteceu lá na sua infância, no seu ambiente familiar, que te tornou um tipo 8? E a partir daí, vai haver o acolhimento dessa história. Antes do acolhimento, não há superação. Uma outra possibilidade de desenvolvimento são os vícios e as virtudes.
Toda vez que nós descobrirmos um vício, a gente tem a possibilidade de desenvolver uma virtude, aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, a partir disso, conhecendo o seu vício, que muitas vezes a gente fala isso com muita facilidade, mas muitas vezes o vício ele é profundamente desconhecido por nós. É algo muito difícil de ser conhecido. Para e pensa. Se alguém algum dia chegar para você e dizer, nossa, como você é orgulhoso, é fácil de reconhecer isso? De forma alguma. E às vezes até muito doloroso. Por isso que o Eneagrama é uma ferramenta que facilita muito isso. Por quê? Ele já te diz, bom, teu vício é esse. E aí, o seu papel é, puxa vida, então, se o meu eneatipo é esse, o meu vício é esse, eu vou para a vida e eu vou perceber esse vício. Se o meu vício é a gula, muitas vezes a gula ela não diz respeito à comilança, à falta de limite à mesa, mas sim uma gula de sentimento, uma gula de emoção, uma gula de compra, um consumo exagerado. Tudo isso está dentro do conceito da gula. Quando a gente descobre o vício, a gente tem a possibilidade de transformar esse vício em virtude. Por exemplo, o vício da soberba. A soberba, ela é a mãe de todos os vícios. Se a gente for parar para pensar, a gente não conquista virtude alguma se sentindo Deus, tendo a visão de si mesmo de uma forma soberba. Quando nós descobrimos esse vício, nós temos a possibilidade de desenvolver a mãe das virtudes, que é a humildade. Porém, digo novamente, se alguém chega para você e te pergunta ou te diz, nossa, você é extremamente orgulhoso, ou nossa, como você é preguiçoso, ou nossa, como você é gulosa, ou nossa, como você é irada, nossa, é fácil de ouvir? É fácil de identificar? De forma alguma. Isso é uma ferramenta que o Eneagrama vai te trazer. A partir disso, o autoconhecimento dentro, dessas diretrizes do Eneagrama vai te trazer o caminho de integração, que é o quê? A conquista dessas virtudes. E isso vai acontecer com passos simples que a gente precisa dar para dentro de nós mesmos e para o outro. A partir desses passos para dentro e para fora, nós vamos conquistando essas virtudes e é como se nós estivéssemos trabalhando a construção de uma casa. Primeiro a gente precisa fazer o alicerce muito estruturado, depois construir as paredes, e por último vem a decoração. O que o Eneagrama faz? Ele te dá a base, que é o quê? Você é isso. Essa é a sua personalidade. Essas são as suas características. Ponto. Esse é o alicerce. Esse é o chassi. A partir disso, a gente vai construir o que a gente tiver possibilidade a partir de cada um em cima desse alicerce, aceitando e acolhendo o que a gente é. Escolher viver esse caminho exige uma extrema coragem. Coragem de se enxergar, coragem de sair da síndrome de Gabriela. Alguém já ouviu falar da síndrome de Gabriela? Vou explicar. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Gabriela, não escolha isso para sua vida. E o Eneagrama te dá o oposto, a cura para essa síndrome. E diz, você é assim, você pode ser isso, mas você pode ser isso. E isso vai te levar a um caminho de liberdade, conhecimento, estruturação, fortaleza, sucesso. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, muitas pessoas ficam naquela área do eu vou ser um pouco mais feliz, eu vou falar melhor, eu vou aprender a dizer não, eu vou ter mais liberdade, eu vou me aceitar um pouquinho mais. Isso é ótimo, mas nós precisamos também pensar que o autoconhecimento nos eleva a nossa vida, desenvolve as pessoas que estão à nossa volta, desenvolve a nossa vida profissional, desenvolve a nossa empresa, tudo. Autoconhecimento precisa elevar a sua vida à maior potência. Elevar a sua vida pessoal, profissional e todos os âmbitos, todas as áreas da sua vida. É para isso que serve o autoconhecimento. E é esse o objetivo que ele tem. Bom, por que exige extrema coragem?
Quando nós nos deparamos com o nosso eu, de frente para esse espelho que o Eneagrama nos traz, nós também vamos nos deparar com a parte um pouco desagradável dele. E aí vem os nossos defeitos e vícios. Por que eu preciso de coragem? Para eu sair dessa zona de conforto, deixar de ser um cachorro deitado no prego, acostumado com o meu vício, acostumado a ser assim, porque o nosso inconsciente, ele já sabe ser doente. O nosso inconsciente, ele sabe ser preguiçoso, ele sabe ser egoísta, ele sabe, ele já tem experiência com isso. Quando nós queremos viver uma mudança de vida interior, nós precisamos ter a coragem de sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é só difícil porque deixa de ser confortável, mas ela se torna mais difícil quando você não sabe para onde ir. Tudo bem, Carol, eu preciso sair da minha zona de conforto, mas qual passo eu vou dar? Caminho de integração. E esse caminho de integração é te dado no Eneagrama. Você tem um norte, um mapa, um GPS para saber o que você precisa adquirir, quais características você precisa desenvolver dentro desse autoconhecimento para que você possa se integrar, para que você possa ser melhor, para que você possa se superar. E agora eu quero trazer aqui uma outra dúvida que talvez você possa estar tendo nesse momento. Carol, você falou a palavra personalidade, mas agora eu tenho visto muito nas redes sociais, muito conteúdo sobre temperamento. Tem diferença? Do que se trata? Bom, tem. E o Eneagrama vai te trazer personalidade. Como eu disse, a personalidade é ambiental. A gente nasce e aí a partir do que a gente vive, alguns até estudam a vida intrauterina. Porém, a partir do que a gente vive ali na nossa primeira infância, a gente vai desenvolver a nossa personalidade. E aí cada eneatipo vai ter uma situação pontual ali que vai desenvolver aquele tipo de personalidade. Então, por exemplo, uma criança que ouve muito na infância, você precisa ser bom, você precisa ser forte. É uma criança que possivelmente se tornará um tipo 8. Uma criança que ouve muito, você precisa me ajudar, você precisa ser útil, você precisa cuidar do seu irmão, você precisa ser útil. Essa criança possivelmente se tornará um tipo 2. Uma criança que ouve muito, cuidado, isso morre, não atravesse a rua, não suba em árvore, não, tudo isso morre. Ela possivelmente vai ser um tipo 6. Uma criança que ouve muito, tenha sucesso, ganhe medalhas, me traga prêmios, notas, ela possivelmente vai ser um tipo 3. E assim sucessivamente. Então, esse ambiente da primeira infância vai te conduzir ao desenvolvimento da sua personalidade, à luz do Eneagrama. Quando nós temos, dentro dessa primeira infância, essas situações, nós vamos desenvolver a nossa personalidade desintegrada. Por isso, todas as pessoas que chegam até o Eneagrama irão viver o autoconhecimento da sua personalidade desintegrada. Que é isso? Da sua personalidade em busca de desenvolvimento. A sua personalidade, vamos pensar assim, bruta, sem lapidação. E isso acontece independente da idade. Por exemplo, eu já atendi pessoas de 65 anos que entraram em contato com o Eneagrama e ficaram encantados com a possibilidade de integração. Já atendi pessoas de 40 anos que tiveram contato com o Eneagrama e jamais haviam tido sequer noção do seu vício. Então, dentro desse conhecimento que o Eneagrama vai te proporcionar, necessariamente você vai chegar no Eneagrama desintegrado. E isso também vai nos trazer
a possibilidade do desenvolvimento, porque quem já está pronto não precisa de superação. Quem já está pronto não precisa de desenvolvimento. Ninguém está pronto. Nós somos eternos aprendizes. Como diria Raul Seixas, nós somos uma metamorfose ambulante. E isso é excelente. A gente não pode viver a vida pensando que nós estamos inteiros, prontos, preparados para qualquer situação. E se você for parar para pensar na sua história, se você for parar para pensar no seu dia de ontem, você vai lembrar de situações que te fizeram mal, que te causaram angústia, que te desestabilizaram de uma certa forma. Quando você tem o autoconhecimento, isso não vai deixar de te desestabilizar, mas vai te dar a ferramenta de te estabilizar novamente e entender por que aquela situação, por que aquela fala, por que aquela pessoa, por que aquele contexto te causou tamanha angústia. Entendendo o motivo da angústia, nós temos a possibilidade de se estruturar novamente diante daquela situação. E quando isso acontecer, pela segunda, terceira ou outras vezes, nós já teremos estrutura feita dentro de nós para viver aquela situação. Com isso, nós vamos tornando o nosso ego, a nossa alma, a nossa forma de enxergar a vida muito mais forte. E qualquer coisa, qualquer situação ou uma característica pontual daquela pessoa que trabalha com você que sempre te incomodou, vai parar de te incomodar. Porque você entendeu por que aquilo acontecia, acolheu aquela situação e superou. Então, a gente precisa entender, perceber, acolher, e aí a gente tem a condição de se superar. Uma outra característica muito interessante do Enneagrama é que ele te traz a caricatura do teu temperamento. Então, sempre tem um humor em cada eneatipo. Por exemplo, eu costumo dizer que o tipo 1 parece um pincher. Eu vou explicar. Por quê? Quando você olha o pincher, ele é lindo, fofo, pequenininho, agradável, mas o que ele tem muito sobrando? Raiva. O tipo 1 é um tipo que tem algumas dessas características. Ele é extremamente belo, agradável, querido, fofinho, mas esconde dentro de si uma ira muito grande. E esse é o seu vício. Porém, se você, na sua busca de autoconhecimento, quando você se depara com isso, muitas vezes você não tem a condição de olhar para esse vício e falar, bom, Carol, eu acho que até eu admito que eu sou um pouco irado, mas e daí? E agora? O que eu faço com isso? Para onde que eu vou? Qual é o caminho a seguir? Aonde a ira aparece? Porque isso também é uma questão que tem que ser dita. Muitas vezes a ira de um tipo 1 vai aparecer em tal situação, muitas vezes vai aparecer de uma outra pessoa em tal situação, e isso também tem que ser percebido. Uma outra questão que também é muito interessante é, Carol, mas se eu tenho esse vício, eu preciso eliminá-lo? De forma alguma. Se alguém aqui que está me ouvindo já assistiu uma animação chamada Divertidamente, vai saber que a raiva tem a sua função. Se você não assistiu, assista. Te fará muito bem perceber com bastante clareza e didática qual é o papel de cada emoção dentro do nosso sistema. E a raiva, naquela animação, tem um papel fundamental. Quando a personagem principal, junto com um sentimento, que é uma emoção que a acompanha durante toda a animação, elas estão voltando para a torre de comando, elas acabam perdendo o impulso do salto e elas precisam entrar por um lugar que não existe. E a raiva, com o foguinho que tem no desenho, acaba fazendo um furo ali e a protagonista e a emoção conseguem entrar. Assista, quem não assistiu, assista essa animação e perceba esse detalhe que tem da participação fundamental que cada emoção tem dentro de nós. Então, voltando, o seu vício ele não precisa ser eliminado.
ele só precisa ser canalizado e vivenciado de uma forma certa. Para os que conhecem a passagem bíblica que conta o momento que Jesus Cristo entra no templo e as pessoas estão fazendo vendas lá dentro, ele se irrita, ele fica profundamente irado com aquela situação, pelo desrespeito que estava havendo. Porém, ali a ira foi, claro, muito bem canalizada, e no momento que ele sente essa ira, ele não sai quebrando tudo. Ele provavelmente, eu imagino aqui, que ele se sentou em algum canto, pegou um material e teceu um chicote. O que acontece nesse momento que ele teceu o chicote? A ira, a raiva, ela tem uma força muito grande dentro da gente. E quando a gente consegue usar essa força a nosso favor, nós sempre ganhamos com isso. Naquele momento, Jesus provavelmente analisou tudo o que estava acontecendo, ficou em silêncio, observou a situação, observou as pessoas que estavam ali, observou todos os movimentos em volta dele e foi digerindo aquela raiva. E aquela raiva tem início, meio e fim. Qual é o início? Quando ele chega. Qual é o meio? Quando ele tece o chicote e aí ele tem a atitude lá dentro. E o fim? Depois da atitude dele, a raiva volta para o seu lugar. E uma pessoa integrada tem essa condição de viver a ira com começo, meio e fim. A pessoa desintegrada vive a sua ira sem fim. Quando ela vê, não tem começo. Quando ela vê, não tem final. Então, a pessoa irada e desintegrada, ela pode, com muita facilidade, acabar com o seu dia e o dia de quem está à sua volta sem nem perceber. Porque a ira não tem começo, nem meio e nem fim. A superação está em você observar o seu vício e usar a energia daquele vício a seu favor. Por exemplo, eu dei o exemplo da ira. Se nós formos dar o exemplo da gula, o contrário da gula é a temperança, é você ter um autodomínio. Porém, quando a gente não consegue perceber a gula e é dominado por ela, nós passamos a devorar tudo que tem em volta. E muitas vezes, devorando tudo que há em volta, nós acabamos até perdendo um conteúdo. Porque se a gente parar para pensar na metáfora, né? Vamos imaginar aqui a degustação de um alimento, de um doce, de um salgado. A degustação de um alimento. Quando você não está num processo de gula, você tem a condição de degustar aquilo, de absorver sabor, textura, temperatura, tudo daquele alimento. A gula não te permite fazer isso. A gula faz com que você engula aquela comida e pura e simplesmente nem sinta o gosto dela. Isso também acontece na sua vida. Se você tem o vício da gula, você vai devorar tudo que está à sua volta e não vai sentir nada. Porque a gula vai te impedir de fazer isso. Quando a gente descobre o nosso vício, o vício do nosso eneatipo, a gente consegue transformá-lo em virtude e também fazer com que a energia, com a força que a gente vive e coloca aquele vício na nossa vida, tenha e seja usada para algo que nos traga produtividade, produções, sucesso, entendimento, empatia, porque uma pessoa que não tem noção dos seus próprios vícios não consegue ser empática. Se eu não sei o quanto eu sou orgulhoso, se eu não sei o quanto eu sou guloso, se eu não sei o quanto eu sou preguiçoso, eu jamais vou ter entendimento sobre o outro, porque o meu olhar sobre o outro sempre vai ser de julgamento. E o autoconhecimento está para que o julgamento do outro e de si mesmo caia por terra. Falando um pouco sobre julgamento, quando nós não temos autoconhecimento, quando nós não temos esse mapa, que eu já me referi há pouco, que o Enneagrama nos traz, nós acabamos vivendo a nossa vida com base no julgamento, tanto dos outros com aquela máxima. O que vão pensar de mim?
se eu tomar essa atitude? O que vão pensar de mim se eu disser isso? O que vão pensar de mim? Então, você está baseando a sua vida no julgamento do outro, no que o outro pensa sobre você, porque você não tem o mapa do seu interior. E aí você não tem a possibilidade de viver a liberdade e aprender dentro da sua estrutura, dentro da sua personalidade, assim tomar atitudes e ter falas assertivas que te coloquem de uma forma segura no mundo. Quando nós não temos isso, além de vivermos com base no julgamento do outro, nós nos tornamos muito julgadores. Então, porque eu não consigo fazer, eu acabo espelhando essa talvez incapacidade por conta da falta de autoconhecimento na incapacidade do outro. E aquela pessoa me incomoda. E aí o defeito daquela pessoa me incomoda. E aí aquela situação me incomoda. E aí eu fico pensando, bom, eu não vou fazer isso porque o fulano vai pensar isso. Ou eu não vou fazer isso porque o fulano fez isso. E aí a gente trava a nossa vida. Talvez você que está me ouvindo até está nesse momento, se sentindo travado. Puxa, Carol, parece que eu cheguei no momento da minha vida que eu não consigo ir para frente nem para trás. Ou eu dou 2 passos para frente, 3 passos para trás. Ou 1 passo para frente e logo depois 1 passo para trás. E realmente, a gente chega num momento da nossa vida onde há uma estagnação e nós não conseguimos avançar sem esse mapa da nossa vida interior. Por quê? Muito do que a gente precisa para avançar, nós não temos. E nós só descobrimos que nós não temos isso, e não é não ter capacidade, é não desenvolver a sua capacidade. Muitas vezes você tem um tesouro escondido dentro da sua personalidade e não conhece. Muitas vezes você tem a capacidade de construir um império dentro da sua personalidade, mas você não tem conhecimento disso. E muitas vezes é um pequeno ajuste. Você não vai se transformar em uma outra pessoa. Você não vai deixar de ser quem você é. Muito pelo contrário. Você vai se dar a oportunidade de viver a sua essência, de ser o que você realmente nasceu para ser. Sem esse mapa, sem esse autoconhecimento, vai chegar um momento na sua vida que você vai se sentir um hamster naquela rodinha. E você vai andar, e você vai andar, e você vai andar, e não vai sair do lugar. E esse movimento traz um tremendo cansaço. E esse cansaço, por conta da falta de produtividade, por conta de você andar e não chegar a lugar algum, muitas vezes, além de estagnar a sua vida, te causa uma melancolia, uma depressão, uma ansiedade, e os sintomas acontecem, porque nós somos extremamente escravos, muitas vezes, dessa falta de conhecimento, dessa falta de entendimento sobre nós. E aí os sintomas aparecem. Vem a ansiedade, vem um transtorno obsessivo compulsivo, vem um pensamento que te coloca numa questão de perseguição, vem, por exemplo, a própria depressão. Tudo isso porque a gente não conseguiu até hoje, por falta de autoconhecimento, destravar em nós características e possibilidades de sucesso, de produção, de desenvolvimento. E hoje eu trago para você a possibilidade de encontrar dentro da sua alma o maior tesouro que você tem e talvez até hoje você não encontrou. Também quero trazer aqui um seguinte contexto. Às vezes as pessoas dizem, mas 9 tipos de personalidade, tem milhares de pessoas no mundo. Como assim você vai diminuir ou classificar em 9 tipos? Se eu sou um tipo 1 e o fulano é um tipo 1, nós somos exatamente iguais? Não somos, é claro que não somos. E não são mesmo. O Enneagrama não está aqui para colocar pessoas em caixinhas. Muito pelo contrário. O Enneagrama tem o objetivo de te tirar da caixinha. De fazer com que você entenda que você tem, eu usei há pouco a metáfora, né, a expressão do chassi. Que você tem um chassi, você tem uma base,
Só que aquele chassi pode fazer com que você seja qualquer carro que caiba naquele chassi, entende? Então, a tua essência, as características principais, talvez até seja. E se um dia você sentar a conversar com o tipo 1 e você for um tipo 1, a característica principal do tipo 1 é o perfeccionismo. Você vai encontrar essa característica naquela pessoa. Porém, pela história de vida dela, pelo temperamento dela, pela forma com que ela encara as coisas, pelo tanto que ela já estudou na vida ou não, pela cultura que ela tem, pelo quanto e o que ela lê, ela vai ter uma visão de vida e de mundo completamente diferente da sua. Porém, ela vai ser perfeccionista, como você, se você for um tipo 1. Por exemplo, se você for um tipo 9, uma das características principais do tipo 9 é a diplomacia, é a conciliação. O 9 consegue promover uma conciliação com muita facilidade. Você vai fazer isso de um jeito e a pessoa que está conversando com você, se ela também for o tipo 9, ela vai fazer isso de uma outra forma. Porém, a característica é a mesma. Não são as mesmas pessoas. Vocês são diferentes porque vocês têm histórias diferentes, cultura diferente, entendimento diferente do mundo, pais diferentes, irmãos a mais ou a menos, ou não tem, ou foi criado por não sei. Tudo é diferente, porém vai haver ali um fio condutor que você vai se identificar com aquela pessoa. É muito engraçado. Até quando a gente tem um conhecimento de enneagrama mais profundo, você consegue perceber o eneatipo de quem está perto de você, perceber essas características, porque você sabe que se você estiver falando com o tipo 1, essa pessoa é perfeccionista. E o perfeccionismo dela pode aparecer desde a forma com que ela arruma o guarda-roupa dela, a forma com que ela se veste, a forma com que ela trabalha, independente de como a pessoa vai expressar a característica, ela vai ser ainda um tipo 1, certo? Então, não estamos aqui com essa ferramenta colocando pessoas em caixas, colocando características que digam. E aí, né, volto a falar, o enneagrama, ele vai te tirar da síndrome de Gabriela. Ele vai fazer com que você olhe o que você desenvolva o que você tem e passe a ser a sua melhor, maior potência. Esse é o que nós estamos aqui propondo para que você possa viver. E agora eu quero trazer os seguintes questionamentos. Se chegasse alguém para você e dissesse: você tem a possibilidade de ser o que você quiser ser, de crescer o quanto você quiser crescer, o que você escolhe? Ser o que você pode ser, se desenvolver para isso, ou permanecer na mediocridade? Quando nós não escolhemos o autoconhecimento, ou quando nós não nos abrimos ao autoconhecimento, nós escolhemos ser medianos na nossa vida. E você pode, até você que está me ouvindo, pode até ser uma pessoa que se considera bem-sucedida, tem uma família estruturada, uma vida espiritual legal, uma cultura também, mas você pode ser melhor. E só o autoconhecimento pode te dar essa possibilidade. Se você não vive isso, a frase da esfinge: decifra-me, eu te devoro. Os seus vícios e o que você não sabe sobre você vai te devorar. E vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar para si e falar assim: sabe essa sensação de vazio? Não sei se você já sentiu ou não, mas é aquela sensação de vazio e de fim. É uma sensação de que você chegou no fim. E não no fim, no fundo do poço, porque não necessariamente você vai estar vivendo isso. Pode ser que você até esteja num momento confortável da sua vida, mas é essa sensação de estagnação. Quando a gente não escolhe o autoconhecimento, a gente escolhe a mediocridade. Jung tem uma frase que eu gosto muito, que diz: enquanto nós não nos tornamos conscientes, o inconsciente nos leva a lugares e nós damos o nome de destino. Quando nós escolhemos o autoconhecimento, nós escolhemos trazer para a consciência quem nós somos, quem nós fomos e quem nós queremos ser. Quando nós temos com clareza o que eu quero para a minha vida, como eu quero que as pessoas me vejam, o que eu quero alcançar, eu tenho a possibilidade de viver isso
de forma integral. E dentro dessa vivência, eu vou me desenvolver e necessariamente afetar de forma positiva as pessoas que estão à minha volta. E aí você vai deixar de colocar o teu ambiente externo em, muitas vezes, desânimo ou pausa e começar a dar start, não só na sua vida, mas na vida de quem está próximo a você. Dessas duas opções, elevar-se à maior potência, ser o que você quiser ser, trazer clareza para a sua vida, ou escolher a mediocridade, o comodismo, a pausa, o cansaço, eu acredito que a gente precisa e merece escolher o caminho do autoconhecimento. Se você se identificou, assim como eu, me identifiquei muito com o Enneagrama e vivi um caminho de integração e vou contar mais pra frente sobre isso, fica aqui comigo e a gente vai aprender junto sobre como ser, dentro das nossas possibilidades, o melhor que eu posso ser. Muito obrigada!